Apocalipse 3:11. Diga comigo: venho em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, a sua recompensa. Quem vai guardar é você. Eu venho sem demora. Tudo que nós fazemos. Hoje nós não estamos em jejum? Hoje nós estamos em jejum? Hoje nós estamos em jejum porque nós temos projetos que nós aprendemos a buscar em Deus. Nós temos projetos que e não estamos buscando nada que Deus não tenha nos prometido primeiro. Nada que não esteja na palavra do Senhor. E um processo espiritual como este, de jejum, de oração, de estar na dependência de Deus, de estar buscando de Deus a materialização dos nossos projetos, nos mantém na presença de Deus, nos mantém no exercício da fé, nos mantém nos achegando cada vez mais a Deus. Imagine, eis que venho sem demora. Guarda a tua coroa, para que ninguém tome ela de você. Quem tem que guardar é você. Imagine, nós estamos vendo o que tem acontecido no mundo aí fora. Não temos? Sim ou não? São sinais. São sinais. A hora e dia que o Senhor vai vir, ninguém sabe. Estou certo ou errado? A hora e dia que o Senhor vai vir, ninguém sabe. De vez em quando aparece alguém aí que diz que sabe. E só serve de chacota e de vergonha para o Evangelho. Isso é palhaçada. Que ninguém sabe. Nós só temos alguns sinais que estão muito claros. Mas vai ser essa data, vai ser aquela data, aquela outra data, ninguém sabe disso. Amém? Só que tem uma coisa. E se Jesus não vier? Será que eu estou esperando só o arrebatamento? Se Jesus não vier, tem outras alternativas. Primeiro, eu continuo aqui. E se eu continuo aqui, eu tenho que continuar vencendo. É verdade ou não é? Eu tenho que continuar vivendo debaixo das potentes mãos do Senhor, das promessas do Senhor, das bênçãos do Senhor. A vida do justo. Porque se eu não for justo, eu vou viver a vida do ímpio, lugar escorregadio. Então eu tenho que ser justo. Segundo, não é só o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Eu estou sujeito hoje, hora que eu terminar o jejum, sair. Eu estou sujeito a ser chamado hoje, como você está sujeito a ser chamado hoje. O ano passado eu perdi as contas de quantos cultos fúnebres eu fiz. E eu quero dizer que se eu fiz culto fúnebre, é porque é de alguém que estava na igreja. Que eu não vou fazer culto fúnebre de católico. Eu não sou o bispo católico. Estou certo? É de pessoas que estavam na igreja. Muitos preparadas, muitos não. Foi em função da família. Muitos preparados, temos a certeza da salvação, e outros não. Então, o que nós precisamos estar atentos? O que você tem dado a Deus? Qual tem sido a sua comunhão com Deus? Que tipo de fé você está vivendo? É uma pergunta que você deve fazer. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas parece que Deus não me vê, parece que Deus não ouve as minhas orações, parece que eu não vivo coisas maiores. Mas qual é o tempo que você tem investido na sua comunhão para com Deus? No seu relacionamento para com Deus? Qual o tempo que você tem investido no desenvolvimento da sua fé? Porque a fé é desenvolvida, você foi dado uma medida, mas a fé é desenvolvida. A fé é desenvolvida, todos nós recebemos uma medida, mas ela é desenvolvida. A fé que eu vivi o ano passado é uma, a fé que eu vivi o ano retrasado é outra, a fé que eu vivi em 2012, 2011 é outra. Então nós estamos num processo contínuo, num processo ativo de evolução, de crescimento, de amadurecimento. Amém? E acima de qualquer coisa, como é uma pessoa espiritual? Como é uma pessoa espiritual?
É a pessoa que ela faz jeitos, trejeitos, é assim? É igual outro dia, não sei se você recebeu, me mandaram uma mensagem que a senhora sentou diante do computador dela, e aí ela foi trazer uma mensagem muito espiritual, muito, e ela transmitiu aquela imagem de santidade, de equilíbrio, e aí o menino dela começou a fazer bagunça ali. Quem viu isso? Quem viu? O menino começou a fazer bagunça. Para um pouco. E o menino continuou. E ela trazendo a mensagem espiritual. Mas ela teve um surto de desequilíbrio. E ela estava falando, ela estava ensinando sobre o fruto do Espírito. Quem viu? Viu, não viu? Viu? Ela estava ensinando sobre o fruto do Espírito. E quando ela começou a falar, era lindo. Porque o fruto do Espírito, que tal e tal. E aí, quando o menino continuou, ela teve um desequilíbrio e saiu xingando, e saiu falando absurdos. O que faz de uma pessoa realmente espiritual? É justamente aquilo que está dentro dela que ninguém está vendo. É aquela comunhão, aquele temor que está dentro dela, é aquela fé que está dentro dela que ninguém está vendo. E como nós vemos? Nós vemos a fé dela, nós vemos como é que Jesus viu, o que Jesus disse do paralítico, o que está escrito o texto? E vendo a fé de Deus, Jesus viu com a atitude dele. Com a atitude, a fé dele. Porque nós vemos a fé de uma pessoa com a atitude dela no dia a dia. Então, quantas pessoas estão mais preocupadas com jeitos, trejeitos, sinais, emocionalismo, religiosidade, e chorar, e falar em línguas, e ora chora, e ora fala em línguas, e ora cai, e ora aquilo. E isso não faz dela espiritual. Isso não faz dela uma pessoa que tenha comunhão com Deus. Isso não faz dela uma pessoa que está agradando a Deus. O que faz da pessoa uma pessoa que realmente agrade a Deus é justamente o seu dia a dia, a sua sinceridade, a sua honestidade com ela e com Deus, com o próximo. É a sua comunhão, seu temor, o quanto de renúncia ela está disposta a fazer para agradar a Deus, o quanto sacrifício ela está disposta a fazer para agradar a Deus. Por isso, muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo essa coroa. Sabe o que significa coroa? Sabe o que significa? Recompensa, galardão. E eu quero lembrá-los que também, lembre-se sempre de uma coisa, que o reino de Deus, o reino dos céus, começa aqui, aqui. Coloca isso dentro de você. O reino de Deus, o reino dos céus começa aqui. Quando Deus tem o governo total de nossas vidas, do nosso eu, dos nossos sentimentos, do homem interior, nós fazemos não a nossa vontade, nós fazemos a vontade do Senhor. Nós estamos debaixo do governo do Senhor. Deus governa a nossa vida. Amém, pessoal? E isso é muito sério. Por isso, o que nós estamos fazendo aqui, no jejum, tem muita gente espiritual que diz assim, ó. Tem muita gente espiritual que diz assim, eu não concordo em fazer jejum para os projetos Conquista. Mas você não faz para nada.
Você não faz para nada. Você não faz nem para o teu crescimento espiritual. Você não faz para a tua evolução, para estreitar, para ser cheio do Espírito Santo. Já viu? Tem sempre alguém que concorda, não concorda, mas ele também não faz. Ele concorda de boca, discorda de boca. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque a nossa vida, ela é um conjunto de coisas. A nossa vida é um conjunto de coisas. Você já colocou dentro de você, você já parou para analisar que Deus tem propósitos nessa terra ainda? Você já parou para refletir que se Ele não tivesse propósito nessa terra, ela já estaria eliminada? Todos nós já teríamos sido arrebatados? E você já parou para perguntar que os propósitos de Deus são realizados através de quem? Através de nós. Através de homens e de mulheres de Deus. Você tem que colocar isso dentro de você. Porque Deus tem propósito, é só você pegar a história, toda a história tinha o propósito de Deus, a história dos hebreus, a história do próprio Davi, Deus usando Davi, fazendo de Davi grande e forte, tinha um propósito? Tinha um propósito? Entendeu? Amém? Então, às vezes as pessoas, elas se tornam tão espirituais que ela foge até do propósito. Nós estamos na terra. Deus tem propósito conosco. Deus tem propósitos com você. O problema muitas vezes é que as pessoas estão preocupadas somente com elas e não com os propósitos de Deus, de serem usadas por Deus, de serem usadas no propósito de Deus, que Deus te use para os propósitos dele, que Deus te use de uma forma geral, que Deus te use, use a tua vida, use a tua boca, use as tuas mãos, use o teu corpo, que Deus use a tua vida financeira, que Deus use a tua família, que Deus use tudo que te pertence para os propósitos dele. Amém? Então, Deus tem propósitos aqui ainda. Se Ele não tivesse propósitos aqui ainda, estaria tudo eliminado já. E mais uma coisa, os propósitos não são somente como muitas vezes a pessoa, para ser espiritual, ela se transforma em uma pessoa inerte, uma pessoa passiva. Ela diz que é espiritual, mas a espiritualidade dela é só para falar aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. E mais o quê? Cadê as obras? Cadê as atitudes? Se torna inerte, se torna uma fé passiva, uma fé que não passa disso. E nós não podemos viver uma fé passiva. Nós temos que viver uma fé ativa, uma fé que nós possamos, Deus olhe para nós e se agrade. Grande é a tua fé, meu filho. Grande é, como Ele falou para tantos, grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Amém? Nunca vi tamanha fé, porque aqueles que alcançaram os grandes milagres no passado foram aqueles que o Senhor disse assim: grande é a tua fé, meu filho. Olha, nem Israel, no meio do meu povo, eu vi tamanha fé. A exemplo do paralítico, que a casa estava cheia, muita gente ouvindo, estudiosos, mestres da lei ali, mas foi para ele que foi liberada a palavra de vitória, de mudança. Foi para ele. Amém? Venha para Joel, por favor. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, depois eu vou Joel capítulo 2,
Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou vir para o versículo 11 e vou ler até o 19. Quem tem sonhos grandes? Tem sonhos grandes? Você tem. Coloca dentro de você uma coisa. Quanto maior os seus sonhos, quanto mais você deseja coisas maiores, sonhos maiores, você tem sonhos maiores. Quanto mais você quer, maior o preço, maior o sacrifício, maior deve ser a sua comunhão. Se você não investe nisso, não vai passar de sonho. Sério. E aí você fala assim, ó. Ah, mas tem tanta gente vivendo isso aí fora, vivendo temporariamente, todo mundo vive. Vivendo temporariamente, todo mundo vive. Temporariamente, todo mundo vive. Todo mundo tem a sua oportunidade. Mas infelizmente as pessoas, quando estão bem, não se preocupam o que Deus quer delas, se elas estão agradando a Deus ou não. E o exemplo mais está aí, nós estamos vendo todos os dias pessoas que foram tão longe, estão se definhando hoje. É verdade ou não? Em todas as áreas, em todas as áreas. Quem é o homem sem Deus? Quem é o homem sem Deus? Nada, absolutamente nada. Eu estava vendo agora, passou essa semana ainda para completar, né? No outro dia nós citamos a história do Eike Batista. Estava vendo agora semana passada, ainda para completar, o resto do patrimônio foi tudo bloqueado. Dele, dos filhos e da esposa. Tudo bloqueado. Ainda para completar a situação de decadência, agora buscou o patrimônio até da ex-mulher. Que é o homem sem Deus? Que pode o homem sem Deus? Vamos lá. Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país. Diga comigo, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Quantos estamos preparados? Quantos? Porque são coisas que nós não podemos deixar passar. Eu não falei domingo passado a respeito e também agora essa semana, a respeito isso parecia uma coisa, parecia uma historinha simplesmente, ou parecia só uma história bíblica. A Bíblia nos mostra que nos finais dos tempos, muitos cristãos seriam perseguidos, odiados, mortos por amor ao Senhor. E nós estamos vendo na televisão, nós vimos agora esses dias no Jornal Nacional, nas últimas semanas o Fantástico está mostrando cristãos sendo mortos por não negar a sua fé. Cristãos sendo mortos por não negar a sua fé. Pessoas sendo condenadas à morte por enforcamento, simplesmente por ter se convertido ao cristianismo. Isso são sinais que marcariam a volta do Senhor. Alguns, porque guerras, rumores de guerras, pestes, pragas, fomes, e etc. Está aí à vontade para a gente ver. Mal conseguem tratar de uma praga, levanta outra. Uma peste, vem outra. E assim por diante.
Versículo 11. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim, diga comigo, de todo o coração. Diga comigo, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrepende-se. E ao passar, diga comigo, deixe uma bênção. Olha que coisa linda. Primeira coisa, não rasga as vestes, não fica mostrando só o exterior, é o coração. Rasga o coração, se entrega, se humilha, tira a reserva. Tira a reserva, não se dê pelas metades. Como é que você quer 100% de Deus se você tem se dado 10%? Como é que você quer 100% de Deus se você tem se dado 20%, 30%, 50% a Deus? Você quer 100%, você quer Deus na sua plenitude, você quer 100% de Deus, mas a sua entrega é de 50%, é de 60%, é de 20%, é de 30%. Rasga o coração, se entrega de verdade, não rasga as vestes, não é o exterior que Deus quer. Às vezes você vem à igreja, mas não é o exterior que Deus quer. Deus está olhando para o seu interior, Deus está olhando para a tua entrega, Deus está olhando para a fé que está dentro de você, para o temor que está dentro de você. É rasgar o coração, é internamente. Quando o Senhor está falando para o povo, não adianta rasgar as vestes. Sabe por quê? Que o povo, quando queria se humilhar diante de Deus, quando o povo queria, porque aqui o povo estava em sofrimento, estava em desgraça. Aqui a verdade é essa, o povo estava em desgraça, sendo derrotado, os inimigos invadindo, roubando, saqueando. Aí sabe o que eles faziam? Eles faziam assim, na hora que eles queriam chamar a atenção de Deus, eles pegavam as suas vestes e faziam assim, Senhor, o Senhor fala, não rasga as vestes não, rasga o coração. Amém? Eles se vestiam de pano de saco e queriam rasgar, queriam se humilhar externamente. O Senhor diz, não adianta, não vai resolver. Eu quero que vocês rasguem o coração, que vocês me busquem com jejum, coração, com lamento. E o texto diz que Deus se arrependeria, mudaria aquela situação, passaria e deixaria uma bênção. Amém? Aí vem. Que versículo eu terminei aqui? 14. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, que será um privilégio, será uma honra. Hoje o que é dificuldade para muitos, ainda as pessoas às vezes perguntam, né? Mas por que Deus não opera como? Por quê? Porque não há o mesmo desprendimento, a mesma entrega, não há o mesmo sacrifício, o mesmo amor, não há a mesma liberalidade. Uma oferta e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem, diga comigo, jejum santo. Congreguem. Você está em jejum, mas você tomou café, não tomou? Não tomou? Então vamos gastar essa energia na presença de Deus. Amém? Não, você não vai falar baixo não, você vai falar com fé, você vai falar com força, você vai falar com espírito, porque a palavra, sabe? Quem é amigo de verdade? É aquele que quando você está fazendo errado, que te apoia, que passa a mão na sua cabeça, ou aquele que realmente te dá um chacoalho, te desperta e fala, você precisa mudar. Se você não mudar, infelizmente, você vai colher coisas ruins, isso vai destruir a sua vida.
se você estiver destruído, quantas pessoas viram e falam assim: mas por que ninguém me falou? Por que não me despertou? Quem que é amigo de verdade? Aquele que fala a verdade ou aquele que passa a mão na cabeça? Quem ama de verdade? Aquele que passa a mão, aquele que alisa, ou aquele que fala a verdade para você? E muitas vezes quando fala a verdade não é bem recebido. Você sabia disso? Muitas vezes quando a pessoa fala a verdade e fala aquilo que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir, você não recebe bem. Só que lá na frente tem aquelas pessoas que dizem: se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado atenção, se eu tivesse agarrado aquela oportunidade que eu tive, porque na verdade Deus, quando fala conosco, está nos dando a oportunidade de mudar, a oportunidade de mudar as nossas atitudes, mudar a nossa conduta. E o que nós estamos falando aqui, nós estamos unindo as duas coisas. Você viu que a leitura que eu estou fazendo, o povo estava gemendo, o povo estava sendo saqueado, os invasores entraram, roubaram, humilharam as suas famílias, roubaram as suas colheitas. Eles estavam vivendo uma vida desgraçada, uma vida derrotada. E todo o que nós estamos falando aqui, de apresentar o jejum, de buscar, de clamar, de rasgar o coração e não as vestes, nós estamos falando, Deus estava falando: volte-se para mim, volte à comunhão comigo, volte a me buscar como eu estou determinando, volte e eu os abençoarei, eu vou deixar a minha bênção, vocês serão abençoados, eu vou levar para longe os invasores, aqueles que têm te roubado. Uma coisa está ligada à outra, a nossa vida espiritual está totalmente ligada a todas as áreas da nossa vida, todas: vida familiar, vida financeira, os seus sonhos, os seus projetos, tudo está ligado, tudo está na dependência da nossa vida espiritual. Sabia? Tudo. Espiritual bem, tudo. Espiritual mal, tudo. Quando nós damos a Deus aquilo que Deus quer, nós recebemos de Deus aquilo que nós queremos. Repita comigo: quando nós damos a Deus aquilo que Deus quer, nós recebemos de Deus aquilo que nós queremos. Deixa eu concluir a leitura. Qual versículo eu parei? 15. Toque em trombeta em Sião e decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. É o que nós temos feito. Reúna o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciões, reúna as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-nascidos. Devem deixar, diga comigo, devem deixar seus aposentos. Sai dos seus aposentos, sai da zona de conforto, deixa os aposentos. Tinha muitos que não queriam deixar seus aposentos, queria mudança, mas não queria deixar seus aposentos. Sai do comodismo, sai da zona de conforto, sai e busque, reúna todo mundo e busque. É o que nós almejamos. Tudo que nós queremos, almejamos, vem de Deus. Depende da comunhão, depende do nosso homem interior, depende do que nós estamos dando a Deus. Diz assim: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da sua herança, diga comigo, objeto de zombaria. Você acha que o povo de Deus pode ser objeto de zombaria? Sim ou não? O povo de Deus pode ser, deve ser objeto de zombaria. Se nós tivermos que ser zombados, criticados, que sejamos pela nossa fé, não por estar vivendo uma vida desgraçada, fracassada, derrotada. É verdade ou não é? Que nós sejamos zombados pela fé que vivemos. Mais ou menos assim. Que
absurdo, né? Que povo idiota. Domingo, levanta cedo para ir orar, ficar de jejum sem comer. Ah, mas é. Que absurdo, né? Que nós sejamos criticados por isso. Que nós sejamos criticados porque não assentamos a roda dos escarnecedores, dos zombadores. É ou não é? Que nós sejamos porque somos comprometidos. Que absurdo. Dizimista, dando dinheiro na igreja, oferta, fazendo votos na igreja. Que nós sejamos criticados por isso. Por isso. Só que todas as pessoas que nos criticam, você sabia que mais dia, menos dia, essas pessoas vêm pedir ajuda a você? Você sabia disso? Você sabia que todas elas vêm até você mais dia, menos dia, vem aqui, ó, para te buscar ajuda, socorro? O que Deus fez na sua vida? O que você fez? O que você fez para que você estivesse hoje vivendo uma vida tão abençoada? É a minha fé, é o meu compromisso com Deus, é a minha fidelidade para com Deus. É isso que eu fiz. São os plantios que eu fiz a Deus, os plantios que eu fiz na minha fé. São os plantios. Amém? Às vezes, é aquilo que nós estamos falando, às vezes é fácil, né? Outro dia a bispa falava assim, se não falou, vai falar, né? Outro dia ela falava assim numa gravação, num programa, esse programa se não foi, vai ao ar. Ela dizia assim, talvez você está aí me olhando e dizendo, quem ela é? Não conheço ela, de onde ela veio, de onde ela está aqui falando isso. Ela disse assim, minha caminhada é longa, para chegar até aqui, passei por tantas situações, tive que perseverar tanto, renunciar tanto, para chegar até aqui, é o pouco que chegamos, tive que investir tanto na minha fé, no meu relacionamento com Deus, renunciar tanto, sacrificar tanto por amor ao Senhor. Então, eu não sou alguém que cheguei ontem, eu venho de uma caminhada com Deus. Amém, pessoal? Então, aí as pessoas olham e dizem assim, como eu falei a semana passada, né? Que isso é maravilhoso, né? Todo medíocre faz isso. Mas para ele é fácil. Não, mas por onde ele passou? Por onde ele passou? Quais são as lágrimas que ele derramou? O sacrifício que ele fez? Quais foram as renúncias que ele fez? Será que ele não teve vontade de parar? Será que ele não teve vontade de desistir e não parou? Será que ele não teve tudo para perder a fé e não perdeu? Está entendendo ou não? Sim ou não? Será que não teve? Será que não teve tudo para explodir? Tudo é com muita perseverança. E aquele investimento contínuo. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu gosto de falar todos os anos? Sabe o que eu gosto de falar todos os anos? Nós não plantamos o ano passado? Sim ou não? Sim. Nós plantamos o ano passado. O que nós plantamos o ano passado, nós temos as nossas colheitas. Colhemos o ano passado e tem um plantio aí que nós temos colheitas pela frente. Mas o ano passado já passou. Esse ano eu tenho um outro plantio. Porque se eu parar de plantar esse ano, será que eu terei o que colher o ano que vem? Pense nisso, por favor. Porque a Bíblia fala que colhe aquele que não desiste, aquele que não para. Porque se eu paro, o que acontece? Inclusive o que eu plantei para trás, parou, acabou, zerou. Porque é uma vida de plantios. É uma vida de plantios.
E se eu não quero parar de colher, mal ou bem, eu preciso estar atento. E se eu não tenho gostado das colheitas, eu tenho que olhar para os plantios que eu tenho feito. Se você não tem gostado das colheitas que você tem feito, então analise, por favor, quais são os plantios que você tem feito. E nós temos mais um ano pela frente com oportunidades maravilhosas de fazer um plantio intenso, de semear e semear, e continuar colhendo. Amém? Pega o teu projeto, segura com você no seu coração e fique de pé. Quem não tem um projeto, por favor, e quer o projeto, o obreiro vai passar no corredor. Vou continuar a leitura aqui enquanto os obreiros passam. Diga assim comigo: não faça da tua herança objeto de zombaria. Está falando do teu povo, objeto de zombaria. Diga comigo: e de chacota entre as nações. Você não quer ser objeto de zombaria, você não quer ser objeto de chacota. Então rasga o teu coração, não rasga as tuas vestes. Rasga o teu coração, não rasga as tuas vestes. Dê a Deus o que Deus quer. Aí ainda muitos perguntam assim: aonde está o Deus deles? Está até o texto aqui. Aonde está o Deus dele? Ele busca tanto. Então o Senhor mostrou zelo à sua terra e teve piedade do seu povo, porque o povo creu, teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Nunca mais vocês serão objetos de zombaria. Amém, pessoal? Olha para mim, por favor. Olha o que eu vou falar para você, e eu vou te mostrar uma coisa aqui agora, que é muito fácil a gente associar. Não precisa, aqui não é conversa de pastor, não. Eu vou transferir para você uma coisa muito fácil de você assimilar aquilo que eu estou falando. Eu ainda ontem falava sobre isso aqui, nas duas reuniões que eu fiz no Clamor às 8 e ao meio-dia. Em qualquer área da vida, tem profissionais e profissionais. Você já viu que eu falava sobre isso porque outro dia alguém me procurou e disse assim: procurei todos os advogados possíveis. Todos eles disseram para mim que não há o que fazer com a minha situação. Todos falaram para mim que não há o que fazer. Aí passaram alguns dias, a mesma pessoa me procura e falou assim: sabe o que eu preciso falar com o senhor urgente? Apareceu agora um advogado que disse que resolve o meu problema. E eu estou muito com medo. Eu estou com muito medo, eu estou preocupada, porque todos até hoje falaram que não tem jeito. E esse agora falou que tem. E eu perguntei assim: como chama esse advogado? Doutor fulano de tal. Eu falei: se ele falou, é verdade. Eu conheço ele, conheço como uma pessoa séria. Não conheço ele como um aventureiro, não. Conheço ele como uma pessoa séria. Aquele profissional, inclusive na área dele, ele está arrebentando. Ele está um passo a mais, um passo à frente. Ele acredita. Porque, inclusive, qualquer profissional, ele tem que acreditar no que faz, né? Porque tem aquele que se ele falar assim: eu não sei se dá certo, não sei se funciona. E tem aquele que vai para cima, ele fala assim: não, vamos acreditar. Vamos para cima e vai dar certo. Vamos acreditar. É verdade ou não é? Não tem de vez em quando umas situações, vamos lá, vamos para a medicina agora.
Todos os médicos que eu passei dizem que não tem tratamento para isso aqui. É verdade ou não é? Aí de vez em quando aparece assim: descobri um cara que trata. Tem um médico não sei aonde que ele trata. Ele diz que resolve esse problema, tem tratamento. Aí você vai lá nesse cara, tem fila. É verdade ou não é? Até para marcar um atendimento com ele, de repente leva, se estiver em estágio final, morre, né? Mas está arrebentando. Na fé, tem os que acreditam e os que não acreditam. Na fé, tem aqueles que estão um passo à frente e outros atrás. Na fé, tem aqueles que acreditam de verdade. Inclusive, qual que é a visão da igreja, bispo? Tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Essa é a visão da igreja. Diga comigo: tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Por que o paralítico fez todo aquele sacrifício, aquele esforço, porque ele acreditava. Porque ninguém faria aquilo se não acreditasse. É verdade ou não é? Ninguém faria tudo aquilo se não acreditasse. Se não acreditasse que iria obter a recompensa de toda aquela renúncia, de todo aquele sacrifício. Por que nós fazemos tudo isso? Porque nós acreditamos. Porque nós cremos. Acreditar é uma necessidade para qualquer coisa da vida, para qualquer área. Agora, principalmente na fé. Porque acreditar sem a bênção de Deus é uma coisa, acreditar na bênção de Deus é outra história. Porque isso não tem nada a ver com otimista. Está cheio de otimista por aí fracassado, né? Sim ou não? Está cheio de otimista por aí fracassado, derrotado. Nós estamos falando da bênção de Deus, da bênção de Deus sobre a vida da pessoa, da aprovação de Deus. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Então tudo vem de Deus. Por que nós fazemos todo esse sacrifício? É um conjunto de coisas. É sacrifício espiritual, é sacrifício físico. Hoje nós estamos fazendo sacrifício espiritual, sacrifício físico. No dia da nossa oferta nós vamos apresentar um sacrifício em forma de oferta. É sacrifício, é sacrifício. Por que nós fazemos tudo? Porque nós acreditamos. Nós cremos, nós estamos vendo na Bíblia, nós estamos vendo pessoas vivendo isso. Continuamente nós estamos vendo. Ainda segunda-feira teve mais 2 testemunhos, pessoas do ano passado, que falaram: quando ouviu a palavra profética, as pessoas disseram: este é meu ano, esta é a minha hora, essa palavra vai se cumprir na minha vida. E testemunharam, pessoas que testemunharam segunda-feira passada agora. Por quê? Tantos anos, de repente a pessoa veio, alguns anos, não aconteceu aquilo que ela esperava. Mas tem aquele ano que a pessoa é um espírito diferente. Ela entra com uma fé diferente. Ela diz: não, esse é o meu ano, essa promessa é minha, eu vou viver isso aqui, eu vou viver, eu acredito. Ano de Deus tornar grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, e eu acredito, isso vai ser na minha vida, isso vai se cumprir na minha vida. Aliás, diga assim comigo: meu testemunho em 2015 será grande e forte. Para a sua honra ou a honra de Deus? Para a sua glória ou glória de Deus? Para a glória de Deus. Coloca isso dentro de você: o meu testemunho para 2015 será grande e forte para a glória e honra do meu Deus. Amém? Feche os seus olhos, segure o seu projeto no seu coração.